Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Australian Open, o primeiro resumo do dia do primeiro Grand Slam da temporada, né? Tipo, é muito jogo pra gente ficar dedicando um vídeo pra cada um, né? Tipo, os figurões, acho que eles acabam sendo um pouco privilegiados porque a gente acaba falando um pouco mais deles, né? Mas fato é que, assim, a gente teve uma parte dos jogos, lembrando que a primeira rodada agora é picotada em 3 dias e não 2, né? Exceto pra Wimbledon, que inclusive é o lugar que, tirando assim, todos os 4 Grand Slams, é o único que tem pausa para jogo por falta de luz natural. É o único Grand Slam que ainda tem a questão de jogos que não podem seguir, mesmo nas quadras fechadas, por causa da questão de regras do país para eventos que não podem ser realizados após as 11 da noite. Tem todo tipo de coisa, mas é apenas o Wimbledon que eles não fazem a primeira rodada em 3 dias, vai entender. Mas de qualquer jeito, a gente teve muitos jogos interessantes. A gente vai comentar aqui sobre os resultados deles. Nenhuma zebra, particularmente falando, nenhum figurão caiu cedo. Então, assim, vamos falar aqui dos resultados, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E vamos para os jogos, né? A gente teve o Hugo Gaston vencendo o Jazica, tenista australiano, dois primeiros sets, 6-2 para o Gaston, depois 6-3 para o Jazica, e nos dois finais, duplo 6-2 para Hugo Gaston, que vence o tenista australiano por 3-1. O Arthur Fils enfrentou o Arthur Virtanen, tenista finlandês, dois primeiros sets duríssimos, 6-3 para o Virtanen no primeiro. No segundo set, no tie-break, o Fils fez 7-4, mas depois ali o jogo ficou mais para o francês, que fez um duplo 6-4. Então, vitória por 3-1 em 2 horas e 45 para o tenista francês, número 20 do mundo, Arthur Fils, que está aí tentando, obviamente, crescer com o seu tênis. É aquele negócio, o ano passado foi bom, 20 do mundo, cresceu bem em termos de ranking, mas ainda tem mais, né? Tipo, ainda tem 19 tenistas na frente dele. Eu acho assim, em termos de tênis dos jovens, que a gente para pensar, pegar o Next Gen lá, tem o João Fonseca, que me parece um cara de teto de produção maior, e eu vejo no Menzik mais talento do que o Fils, na questão que eu acho que talvez porque varia mais, né, a forma de jogar. Mas, de qualquer maneira, né, o Arthur Fils é um tenista que a gente sabe que tem potencial gigantesco. Se ele souber trabalhar, eu acho que mentalmente ele tá lá. Eu acho que é um cara mentalmente forte, é um lutador, e isso já vale muito, né? E a gente teve um jogo de dor para os brasileiros, que foi Kei Nishikori contra o Thiago Monteiro. Eu até peço desculpas que eu não falei do Thiago Monteiro no qualificatório, acabei dando muito mais atenção ao João Fonseca, né? E ele enfrentou aí o Kei Nishikori, venceu os dois primeiros sets, 6-4, teve 7-6, com 7-4 no tie-break, e no terceiro set ele chegou a ter o match point. Quando o Kei Nishikori sacava 4-5, teve um 30-40 e chegou a ter a vantagem. Então, 2 match points. Não aproveitou, foi quebrado logo em sequência, e depois disso, ali o Nishikori fez o 7-5. E aí, nos 2 sets seguintes, não teve o que o Thiago Monteiro fizesse, né? O Nishikori começou a dominar a partida e o Thiago Monteiro, no final das contas, foi derrotado. 4-6, 6-7, 7-5, 6-2, 6-3. Mais uma vitória grande do Nishikori, 29-8, quando tem que disputar o set decisivo em Grand Slams. Isso é um negócio bem impressionante, as estatísticas do Nishikori. Fisicamente, sempre foi um tenista forte, né? Mas eu acho que sempre que pegou muito o tênis do Nishikori é que ele não é um cara letal, entende? Não é um cara lá que distribui winners, ele se defende bem, constrói bem os pontos, ele sabe mudar os ângulos com muita facilidade, as direções dos golpes, mas assim, não é um cara lá que vai distribuir muitos aces, né? E dependendo do jogo, ele precisa mais disso, né? Até a final do US Open que ele perde pro Tillich, né? Não adiantava só passar a bola, né? Porque a primeira que sobrava o Tillich dava aquela marretada e ele não tinha nada que pudesse fazer e não conseguiu achar a solução para quebrar o saque do croata, e por isso levou aquele triplo 6-3, né? A gente teve o Casper Ruud vencendo o Jaime Munar em 3-2. De primeiro set 6-3 pro Ruud, depois 6-1 pro Munar, depois 7-5 pro Ruud, depois 6-2 pro Munar e no finalzinho 6-1 pro Ruud. Assim, um jogo difícil. Assim, quadras duras, Casper Ruud não são sinônimos, né? Eu acho até impressionante o ATP Finals que ele fez, né? Mas a questão é que o Ruud é um tenista que os recursos dele se encaixam muito mais para terra batida do que para quadradura. Mas vence. É mais uma rodada que ele avança. Vai lembrar, acho que o Australian Open ano passado, oitavas de final, ele precisa pelo menos repetir esse resultado para defender os seus pontos, e ele tá numa zona muito apertada de ranking ali, com o Deminaur, o Rublev, então uma eliminação precoce não seria bom pro ranking dele não. O Habib, tenista libanês que veio do qualificatório, ganhou do Yonkachebu do 7-6, 6-4, 7-6, né, tipo, uma atuação que eu não esperava ali por parte do Bull, né, eu achei que ele era o favorito até pela questão de ranking, mas é aquele negócio, né, o Habib, tenista libanês, veio
do quali, e aí ele tinha o ritmo, ele tinha esse negócio a seu favor, já entendia a velocidade das bolas das quadras, e aí conseguiu levar vantagem em cima disso, e também foi o melhor jogador em quadra. O Jiří Lehečka venceu o Litu, tenista australiano, que veio de Kovic por 3-1, 6-1, 3-6, 6-3, 7-6, jogo duríssimo também. Foi rápido, né? Os jogos do Lehečka não tendem a ser muito longos, né? Mais 2 horas e 19, mas não deixa de ser um jogo em 4 sets, né? Então, não foi tão simples assim pro Jiří Lehečka vencer esse jogo. Eu esperava um jogo até um pouco mais tranquilo, mas o Litu tem um bom backhand com uma das mãos, né? Com uma coisa legal de se ver, e assim, é um cara que se movimenta bem dentro de quadra. Isso talvez ajudou ele a prolongar esse jogo mais do que muita gente imaginava. O Thomas Mahat venceu o Sumit Nagal por 3-0, 6-3, 6-1, 7-5, uma baita atuação do Thomas Mahat. Esse é um tenista pra gente ficar de olho nessa temporada, 26 do mundo, se ficar saudável, é um cara que pode aprontar bastante, né? Muito forte no fundo de quadra, é um tenista talvez com mais letalidade, como eu falei, né? Mas eu acho que ele tem isso até mais do que o próprio Nishikori que eu citei aqui, né? O Humbert venceu o gigante tenista italiano por 3-0, 7-6, 7-5, 6-4, uma baita atuação por parte do Humbert, e assim, esse é um tenista que também pode chegar longe no torneio. Eu acho que pro Humbert ainda faltam boas caminhadas em Grand Slam, ele tem que trabalhar bem para isso, né? O Pedro Martínez venceu o Luciano Darderi, que acabou desistindo do jogo no segundo set, estava 6-3, 4-1 pro Martínez, então o espanhol avança para a segunda rodada. O Riley Opelka venceu o On Klin, que é o tenista da Bélgica, que fez 6-3 no primeiro set, mas depois disso, 7-6, 6-3, 6-2, vitória do Opelka, que teve 27 aces e 3 duplas faltas, mas destaque essa estatística, né? Fez 73% dos pontos com o primeiro saque, que não é tão alto assim, 13 de 39 com o segundo saque, ou seja, 33%. No nível de fundo de quadra, não foi igual o nível que ele teve, por exemplo, contra o Novak Djokovic, né? O Quentin Halys, outro tenista que saiu de 2-0 e conseguiu buscar a virada, né? O Walton fez 6-4, 6-4 e depois 6-4, 7-6, 7-5 para o Quentin Halys. 3 horas e 38 de jogo, mas o tenista francês consegue uma baita recuperação. A gente teve o Alexander Zverev, que venceu o Luca Pouille por 3-0 num triplo 6-4, uma quebra em cada set. O Zverev chegou a ter 19 breakpoints na partida, aproveitou 3, né? Eu acho que é isso que ainda falta para o Zverev, um pouco mais de letalidade nos breakpoints adversários. E assim, teve 2 contra, salvou os 2. E é uma vitória relativamente tranquila, não teve que suar muito, né? 2 horas e 21 de jogo. Então, assim, é uma boa estreia para o Zverev, considerando, obviamente, que ainda tem que recuperar ritmo, né? E há de se ressaltar também bons números de saque, né? 18 aces e apenas uma dupla falta para o Alexander Zverev. E a gente vai ter hoje, né, às 9 da noite, já começando o Australian Open, a gente tem 4 partidas às 9, né? Nicolas Basilashvili contra o Jakub Mensik, Arthur Hideknecht contra Francis Tiafoe, Roberto Carvalho Baena contra Alejandro Tabilo, o Stefanos Tsitsipas contra o Alex Mikkelsen, e aí vai seguindo, né? Duckworth contra Stricker, o McBee contra o Landaluce, Alexander Miller contra Nuno Borges, Thiago Seyboth-Wild, né? Esse é um jogo que vai acontecer só anotar aqui a quadra, né? A quadra não fala. Quadra 8, fala assim. Quadra 8 pro Thiago Wild contra o Marozan. O Jordan Thompson vai enfrentar o Dominic Koepfer. Lembrando que o Thiago Wild, quadra 8, tem um jogo antes, né? Já que ele tá agendado para as 10h10, né? Então não deve ser exatamente 10h10, mas até 11 da noite já começa a jogar. Thanasi Kokkinakis vai enfrentar o South Feeling. O Showcase vai enfrentar o Taro Daniel. Jack Draper vai enfrentar Mariano Navone. Aí a gente tem Nishioka contra o Dougas, o Yannick Sinner contra o Nicolas Jarre, está agendado para meia-noite, mas deve ser 1 ou 2 da madrugada. Sebastian Baez contra Arthur Kazux, Dizumur contra o Vukic, o Klien contra o Sebastian Korda, Pavel Kotov contra o Faria, tenista português, Benjamin Bonzi contra o Davi Goffin, Christopher O'Connell contra o Tommy Paul, Fábio Fonini contra Grigor Dimitrov, Zhu Shengshang contra Alejandro Davidovich Fokina, Yana Nadstruff contra Félix Auger-Aliassime. E para encerrar o dia, a gente vai ter Jacob Furlan e Nick Kyrgios, a Carlos Alcaraz e Alexander Shevchenko, Novak Djokovic e o Basaver Reed, né? Então vai enfrentar um tenista enjoado logo de cara, o Djokovic, uma dessas jovens promessas do tênis, né? Mas é Novak Djokovic, a gente espera que ele dê conta. Então, a ver o que acontece. João Fonseca, então, só lá de segunda para terça. Então, a ver o que acontece aí nesses jogos do Australian Open. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.